Olá pessoal, continuando aqui agora com o segundo método de Ziegler-Nichols, na aplicação de esse método é utilizado agora com uma área fechada e a ideia central dele é variar esse ganho proporcional, né, para a gente ter uma determinada resposta que a gente gostaria de ter, e aí a gente já capta alguns parâmetros, né, e seta o controlador de acordo com o Ziegler-Nichols, né. Então o procedimento aqui é variar o ganho Kp até que eu tenha uma oscilação sustentada, né. Como a gente viu, a oscilação sustentada é como se fosse um K crítico, né? Um ganho crítico. Depois que eu tenho esse ganho crítico, eu pego ali o período que esse ganho crítico aconteceu e calculo os ganhos Kp, Ki e Kd, dependendo do controlador que eu quiser utilizar. Se a oscilação sustentada não acontecer no meu sistema, né? Se eu realimentei meu sistema e coloquei um Kp, fui variando e não tem realimentação sustentada, essa regra não pode ser aplicada, né? Então vamos continuar aqui. Então, a partir do ganho K crítico, né, que é o valor crítico do ganho que eu tenho, e do período crítico, que é o período da oscilação sustentada, eu consigo selecionar meu tipo de controlador. Se for um proporcional, vai ser metade aqui do K crítico. Se for um proporcional integral, eu já tenho essa segunda regra, né, do K crítico. E se for um PID, essa regra. Sempre tendo aqui como base essa equação aqui do PID, correto? Se eu substituir aqui meus valores, eu vou encontrar uma coisa parecida com o que eu tinha encontrado antes, né? Eu vou ter aqui um determinado ganho, eu vou ter aqui dois zeros, né? Dois zeros no semiplano esquerdo, com valor de 4 sobre o período crítico, né? E um zero na origem, né? Se vocês quiserem, mais uma vez, aprender um pouquinho mais dos Ziegler-Nichols, pode seguir esse vídeo aí que é interessante. Então aqui eu deixei um exemplo simples, né? Eu tenho uma planta de terceira ordem e a letra A está perguntando se é possível utilizar o segundo método de Ziegler-Nichols. Como a gente conhece a planta, né? Eu vou apenas plotar aqui o Rootlocus dela, né? Se eu colocar o Rootlocus dela, escrevendo a planta, plotar o Rootlocus dela, eu vou ver que eu tenho um K crítico aqui. Por que eu tenho um K crítico? Porque esse Rootlocus ele passa aqui do semiplano esquerdo e passa para o plano direito. Quer dizer que eu tenho um K, um determinado ganho K, que quando eu colocar esse ganho K, eu vou ter uma oscilação sustentada, né? E na segunda letra, caso afirmativo, ajuste o controlador PID de acordo com o segundo método de Ziegler-Nichols, né? Mas antes aqui eu vou colocar essa oscilação sustentada, né? Se eu colocar um determinado ganho K, que eu achei aqui, que ficou, se eu não me engano, no valor de 30, né, e a frequência ficou raiz de 5, eu vou ter uma oscilação sustentada. Se eu utilizar as regras de Ziegler-Nichols, né, colocar aqui o ganho, colocar aqui o período, né, eu vou ter esse controlador aqui. Quer dizer que eu vou ter um polo em menos 1,42. Então na parcela real é a parcela imaginária. Eu vou ter um polo aqui em menos 1,42 e vou ter um zero aqui na origem. Desculpa, eu vou ter dois zeros aqui nesse ponto, né? E vou ter um polo na origem. E minha malha fechada, ela vai ter esse formato, né? O formato aqui de baixo. De forma que se eu der um step, né? Eu ajustei o PID e coloquei um step com o método de Ziegler-Nichols, o meu sistema está controlado, tudo bem, só que o tempo de subida aqui, né? O sobressinal é muito grande, né? É quase mais de 60%. Então, meu sobressinal aqui é 60%, é muito ruim, dependendo ali do que eu estou fazendo, né? Ele está muito oscilante. Então, a ideia aqui é ajustar, seria usar outro tipo de controlador, né, para ajustar, ou então variar aqui meus ganhos, meu Kp, meu Ki e meu Kd.
de forma que eu consiga diminuir esse sobressinal. Esse sobressinal está muito grande. Então, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que seja útil para o estudo de vocês e até a próxima.